A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um teminha aqui do YouCat. E nós queremos agora, nesses dias, estar respondendo as dúvidas e as perguntas que nos estão surgindo. E agora nós queríamos responder com grande alegria a pergunta da Alessandra. Roda a pergunta. Padre, eu tenho uma dúvida. Após a ressurreição, 3 vezes que Jesus aparece, os discípulos não reconhecem ele. Por que acontece isso? Após a ressurreição, Jesus muda de corpo? E o Cat pode responder isso? Bom, vamos lá, irmãos. Ela pergunta a questão de como era o corpo de Jesus após a sua ressurreição. Por que os discípulos não conseguiam reconhecê-lo de imediato? O que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo depois da sua ressurreição? De fato, é perceptível pela reação dos discípulos, pela reação dos apóstolos, que o corpo de Jesus é um corpo diferenciado, é um corpo transformado, a ponto de eles estarem lado a lado com o Senhor, como foi para os discípulos de Emaús, que caminharam por 11 quilômetros com o nosso Senhor e não o reconheceram, e só o reconheceram ao partir do pão. Então aqui também já fica claro que o fato desse gesto de partir o pão era um gesto único, só de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez não o reconheceram a partir da aparência, mas reconheceram a partir desse gesto. Se nós lembramos também Maria Madalena, que confunde nosso Senhor Jesus Cristo com um jardineiro, quando nosso Senhor vai falar com ela. Mas quando Jesus fala o nome dela, ela diz Raboni, mestre, meu Senhor. Ela reconhece, porque a forma com a qual Jesus citava, pronunciava o nome dela, era único, era especial e nenhum outro o fazia. Portanto, o corpo de nosso Senhor Jesus é o mesmo, mas ao mesmo tempo não é o mesmo, da mesma forma. Ele é um corpo glorioso. E como nós já falamos, nós vamos deixar aqui no card deste vídeo a diferença entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição de Lázaro, que você depois também pode assistir, que ajuda a aprofundar esse tema. Fala exatamente que nosso Senhor Jesus, ele ressuscita, mas ressuscita já com o seu corpo glorioso. Ele já ressuscita no seu estado de glória. Ou seja, o seu corpo já não pertence a este mundo sensível real. Mesmo que ele coma, mesmo que os discípulos conseguem tocar nele, assim como Tomé, que falou, se eu não tocar nas chagas dele, eu não vou acreditar que é nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus se faz ver com as suas chagas, mas ao mesmo tempo ele aparece, desaparece, entra com as portas fechadas. Portanto, já é uma manifestação do corpo glorioso. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu gostaria de ler o ponto 645 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam e com ele comem. Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito, mas sobretudo a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão, como nós falamos a respeito de São Tomé. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente ao seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, como nós demos o exemplo aqui de Maria Madalena. Diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. Ponto 646.
Diz assim: a ressurreição de Cristo não constituiu uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa, a filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrena ordinária pelo poder de Jesus. Em determinado momento voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. Bom, irmãos, eu acredito que esses 2 pontos do catecismo ilustra tudo aquilo que nós explicamos nesse momento e acredito que tenha ficado claro. Se por acaso ainda houver alguma dúvida, estamos à disposição aqui a vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais.